Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão. Mais uma jornada na história. Antes de iniciar, gostaria de pedir aquele like, inscreva-se no canal e compartilhem. Esse que vos fala, gostaria muito. Hoje nós vamos continuar nossa saga sobre a Grécia Antiga, especificamente sobre as guerras médicas ou guerras persas. Na verdade, a expressão médicas vem dos medos, que juntamente com os persas formavam uma civilização. Por isso, guerras médicas ou persas é a mesmíssima coisa. Vamos ficar ligado nisso. Então, olha só, o que acontece? O rei da Pérsia, Dário I, resolveu invadir as colônias gregas da Ásia Menor. Ásia Menor, também chamada de Oriente Médio, ou como queiram, Oriente Próximo. Tudo a mesmíssima coisa. Nesse momento, quando ele invade as colônias gregas da Ásia Menor, algumas cidades pediram ajuda de Atenas, e Atenas tentou ajudá-las, na verdade, sem muito êxito, porque as colônias gregas também eram cidades-estados, então tinham exércitos fragmentados, facilmente dominados por Dário I. A partir do instante que Atenas se envolve nesse conflito, ela virou alvo de Dário I. Ele resolve então ir para a Grécia, invadir a Atenas. Nesse momento, ele desloca um exército de 100 mil soldados, no ano 490 a.C. Ele desloca esses soldados e vai até a planície de Maratona. Na planície de Maratona, ele prepara o ataque a Atenas. Aliás, Maratona fica a apenas 40 quilômetros de Atenas. Então era uma relação muito próxima e o ataque estava numa situação de eminência. O que acontece? A partir desse momento, o general Milcíades é convocado para levar o exército ateniense para defender a Grécia. O grande problema é o seguinte: são 100 mil soldados persas e o efetivo de Atenas era 15 mil. A proporção aí é muito grande, a diferença é enorme e era dado como derrota. Nesse momento, o inesperado aconteceu. Milcíades conseguiu expulsar os persas. E agora aconteceu um fato extremamente interessante e pitoresco. Ele pede para o soldado Filípides ir até Atenas e avisar da vitória. Filípides correu 40 quilômetros e chegou em Atenas, entregou, na verdade, a mensagem da vitória e morreu. Agora vem mais um fato pitoresco. Essa corrida de 40 quilômetros virou, na verdade, uma prova das Olimpíadas, a maratona, que tem 42 quilômetros, 195 metros. Aí o cara pode me perguntar: professor, mas o cara não correu 40? É homenagem a Filípides, o soldado grego? Sim, o que acontece é o seguinte: nós temos duas explicações para isso. A monarquia inglesa queria ver a largada, aí eles estenderam para 2 km, 195 metros na Olimpíada na Inglaterra, e tem outra explicação, é que crianças de um hospital também queriam ver a largada, e eles fizeram então essa prova com 42 km, 195 metros. Fica então aí a dúvida, né? Qual a mudança provocada nessa prova da Olimpíada Maratona em homenagem à Batalha de Maratona, com a vitória dos atenienses e o general Milcíades. Caríssimos, vamos falar agora sobre a Segunda Guerra Médica, agora envolvendo Esparta contra os persas que eram liderados por Xerxes. O que acontece é o seguinte: o general Leônidas foi proteger a região das Termópilas
porque era o local aonde chegariam os persas e também onde existe um cânion que, na verdade, qualquer exército, independente do tamanho, irá funilar para entrar na Grécia. Eles sabiam do ataque, foi o ano 480 a.C., e Xerxes, então, resolve invadir a Grécia para terminar o serviço do pai. Me empolguei e vou fazer parte do exército de Leônidas. Bom, a partir desse instante, Leônidas vai para as Termópilas com 7.000 soldados. O que nós vamos perceber é o seguinte: 300 soldados de Leônidas, 7.000 soldados de outras cidades irão se deslocar para defender a Grécia. O objetivo é bem claro, é ganhar tempo para que as cidades e estados gregas consigam organizar seus exércitos. Pelo fato de serem cidades-estados com exércitos totalmente separados, eles ficam vulneráveis. Nesse momento, Leônidas vai com os seus 300 soldados, a sua guarda pessoal, lembrando que Leônidas é espartano. Os espartanos, na verdade, formavam um exército de elite. Os 7.000 soldados de outras cidades, na verdade, não eram soldados, estavam soldados, exerciam outras funções, enquanto que os espartanos eram soldados profissionais. Isso vai gerar uma diferença muito grande. Bom, nas Termópilas chega Leônidas e ele observa a chegada dos dos persas. E ele fica, na verdade, assustado com o que viu. 300.000 soldados e ele estava com 7.000. Olhem que o negócio ficou difícil. Nesse momento, o que acontece? Leônidas planeja, usando suas táticas militares aprendidas durante uma vida na academia militar, como sendo um soldado desde os 7 anos, ele, na verdade, prepara essa estratégia, mas ocorreu uma traição. Um pastor se vende a Xerxes e mostra o caminho para chegar a Leônidas, inclusive entregando algumas táticas militares organizadas pelos espartanos. Quando Leônidas sabe dessa traição, ele olha para os soldados e libera os 7.000. Vão para casa, para as suas cidades. Nós ficamos. Por que ele fez isso? É porque ele sabia que estavam indo para a morte. E o espartano luta pela honra. Ele não volta para Esparta derrotado. Então Leônidas ficou com 300 soldados que eram, na verdade, a sua guarda pessoal. Ele era o rei de Esparta. O que acontece? A partir de agora é um conflito entre Leônidas e Xerxes, o rei persa. Nesse momento, nós vamos começar a observar a habilidade dos espartanos. Eles começaram a provocar estragos monumentais nas forças militares de Xerxes. Para vocês terem noção do que eu estou falando, em 3 dias, 300 soldados espartanos mataram 20.000 soldados persas. O exército era de 300.000. Era, na verdade, uma missão impossível, mas o objetivo era, claro, ganhar tempo. Um mensageiro chega até Leônidas e lê a mensagem de Xerxes. Xerxes diz o seguinte: eu tenho tantos arqueiros, mas tantos arqueiros que as flechas irão cobrir o sol. Ele, na verdade, queria provocar o medo em Leônidas. Leônidas responde: será um bom dia para lutarmos na sombra. Ficou declarada uma guerra pessoal. No final, o que acontece? No final,
Leônidas morre juntamente com os 300, inclusive ele foi decapitado, e Xerxes, com a sua prepotência e arrogância, invade a Grécia. Quando ele invade a Grécia, grande surpresa, tínhamos um exército gigantesco do lado grego que simplesmente botou para correr os persas e foram atrás dos caras mesmo depois fora da Grécia. E assim acaba então a saga das guerras médicas. Professor Marcão na história, um pouquinho empolgado. Até a próxima. Fui!